Capítulo 3. Tornar-se filho. A jornada para ser visto por Deus começa com um passo fundamental: deixar de ser apenas uma criatura de Deus e se tornar um de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por algum tempo, eu mesmo usei Romanos 8:28 de forma incompleta ao compartilhá-lo com pessoas que ainda não conheciam a Cristo verdadeiramente. Muitas vezes, ao querer encorajá-las, interiormente para não ser criticado, enfatizava apenas que todas as coisas cooperam para o bem, sem considerar o contexto completo desse versículo e suas implicações. Hoje me arrependo, mas eu praticamente induzia que, se alguém falava que amava a Deus, isso bastava para que essa promessa se aplicasse a ela. Mas, na verdade, eu estava deixando de lado um ponto crucial: o que realmente significa amar a Deus? É muito comum que, ao ser perguntado se ama a Deus, qualquer um diga amo a Deus. As pessoas o fazem de maneira quase automática, sem refletir profundamente no que isso implica. Não, quem, em sã consciência, diria que odeia a Deus? Ninguém. Mas o amor a Deus, conforme a Bíblia nos ensina, vai além de uma simples declaração verbal. Em João 14:21, aprendemos que quem ama a Deus guarda seus mandamentos. Isso nos diz a reter: nossa vida realmente reflete esse amor através da obediência? Se alguém não está buscando, em espírito, viver em obediência e santidade, isso é um sinal de que o amor a Deus não está presente de forma genuína, porque o verdadeiro amor a Deus se manifesta naturalmente quando estamos em Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Essa obediência, portanto, não vem de um esforço humano. É o Espírito Santo que imprime os mandamentos de Deus em nossos corações e nos capacita a vivê-los. Hebreus 8:10 afirma que Deus colocou suas leis em nossas mentes e as escreveu em nossos corações. Essa obra do Espírito nos capacita a viver em santidade, não por força própria, mas pela ação transformadora de Deus em nós. Portanto, não se trata de uma obediência forçada ou difícil, mas de um fruto natural da presença de Deus em nossas vidas. Quando Paulo diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está falando sobre aqueles que, capacitados pelo Espírito Santo, vivem uma vida de obediência e santidade. Além disso, Paulo menciona que essas pessoas são chamadas segundo o seu propósito, um chamado que recebemos no momento em que aceitamos a Cristo. Em 2 Timóteo 1:9, vemos que fomos salvos e chamados com um santo chamado, e esse chamado está diretamente ligado ao propósito eterno de Deus em nossas vidas. Portanto, o verdadeiro entendimento de Romanos 8:28 exige que vejamos além das palavras superficiais. Não basta apenas dizer que amamos a Deus, é preciso viver esse amor, permitindo que o Espírito Santo nos guie na obediência a Deus. Só então podemos ter a confiança de que todas as coisas, sem exceção, irão cooperar para o nosso bem, porque estamos vivendo de acordo com o propósito de Deus. A Bíblia nos ensina que, embora todos sejamos criaturas de Deus, nem todos são seus jus. Para se tornar filho de Deus, é necessário um novo nascimento, uma transformação espiritual que ocorre quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Muitas pessoas podem pensar que a questão do pecado é irrelevante ou antiquada, mas é fundamental entender que o pecado não é apenas uma lista de ações erradas, é a separação de Deus, a fonte de toda a vida e verdade. O pecado nos distancia de Deus e nos impede de ouvir sua voz e seguir sua direção. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Mas como podemos seguir a voz de Deus se o pecado nos impede de ouvi-la? Quando não estamos em comunhão com Deus, podemos começar a ouvir nossa própria voz, acreditando que estamos no controle e sabemos o que é melhor para nós. No entanto, a Bíblia nos alerta que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Em outras palavras, confiar apenas em nossa própria sabedoria, sem a direção de Deus, pode nos levar a tomar decisões desastrosas. Mas você já parou para pensar que o verso acima começa com a palavra caminho no singular e ao final, se torna no plural caminhos? Existe uma revelação profunda aqui. Podemos entender que Jesus é o único caminho para a vida, como ele próprio declara em João 14:6. Quando alguém se desvia desse caminho, embora inicialmente pareça uma única decisão errada, ela inevitavelmente leva a uma série de erros e consequências destrutivas.
O engano inicial se multiplica em várias direções, criando confusão e perdendo-se cada vez mais da verdade. Permanecer no único caminho de Cristo é o que nos mantém na direção certa, evitando a armadilha dos múltiplos caminhos de destruição. Mas não é uma questão de por que tudo está dando errado, não tenho Deus, pois até mesmo cristãos enfrentam dificuldades. A diferença está na comunhão com Deus e na capacidade de ouvir sua voz e seguir sua vontade, mesmo em tempos difíceis. Se você percebe que não consegue ouvir a voz de Deus, que suas decisões frequentemente resultam em arrependimento ou que há uma sensação de vazio e falta de direção, esses podem ser sinais claros de que o pecado está afetando sua comunhão com Ele. Além disso, a ausência de paz interior, ansiedade constante e uma vida sem propósito claro podem indicar que estamos desconectados da verdadeira fonte de orientação e proteção, que é o Espírito Santo. Sem a comunhão com Deus, somos deixados à mercê de nossos próprios desejos e vontades, que muitas vezes são enganosos e podem nos conduzir a caminhos perigosos. É por isso que o arrependimento é tão crucial. Quando reconhecemos nossa condição de afastamento de Deus e nos voltamos para Ele, encontramos seu amor e perdão. Em João 16:8-9, Jesus diz: Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por que não creem em mim? Esse convencimento do Espírito Santo é um chamado para que você reconheça o pecado de incredulidade e volte-se para Deus, abrindo espaço para que sua graça transforme sua vida e o reconcilie com Ele. Se você sente que está desconectado de Deus, que suas decisões não têm sido as melhores e que há um vazio em sua vida, convido a refletir sobre a necessidade de criar essa comunhão. Permita que o Espírito Santo revele a você a verdade, arrependa-se e volte-se para Deus, que está pronto para recebê-lo. Oração de arrependimento. Senhor Jesus, eu sei que fiz coisas erradas e preciso do seu perdão. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou para me dar uma nova vida. Por favor, perdoe todos os meus pecados e entre no meu coração. Eu quero que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, quero viver como seu filho, guiado pelo seu Espírito Santo. Eu creio que o Senhor escreveu a sua palavra em meu coração, para que eu possa seguir os seus caminhos e viver conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Nome, data. Agora, se você já conhece a Cristo, mas se sente distante ou afastado, saiba que Ele está sempre de braços abertos para recebê-lo de volta. Em 1 João 1:9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Este perdão não apenas restaura sua comunhão com Deus, mas também purifica seu coração e renova sua caminhada com Ele por completo. Se você reconhece que tem se afastado de Deus e deseja restaurar essa comunhão, permita que o Espírito Santo o guie de volta ao caminho da paz, da alegria e da vontade de Deus. Deus está esperando para restaurar sua vida e renovar sua jornada com Ele. Oração de arrependimento. Senhor, eu reconheço que me afastei dos teus caminhos. Em algum momento, permiti que a minha vida se distanciasse da tua vontade. Mas hoje, com o coração aberto e arrependido, eu retorno aos teus braços. Eu te peço, Pai, perdoa-me por ter caminhado longe de ti. Renova em mim o desejo de estar na tua presença, de viver segundo o teu propósito. Eu reconheço que, sem ti, não há paz verdadeira, não há alegria completa. Ajuda-me a seguir e a caminhar novamente no teu amor e na tua graça. Restaure a minha fé. Conduz-me em teus caminhos todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Nome, data, meus parabéns. Agora que você se tornou filho de Deus ou retornou para os seus braços, o próximo passo é cultivar essa nova identidade através da intimidade com Deus. Isso se dá por meio da oração, leitura da Bíblia, participação em uma igreja que ensina a palavra de Deus e através de um compromisso contínuo de seguir a Jesus em todas as áreas da sua vida. Este é o início de uma jornada que transformará não apenas o seu presente, mas também a sua eternidade. Capítulo 4. Intimidade. A graça de Deus nos alcança onde estamos, mas é a intimidade com Ele que nos transforma e nos faz realmente visíveis a seus olhos. Lembre que o nosso foco é buscarmos uma alternativa àquele marketing tradicional que nos traz peso, dor e cansaço e que agora precisamos ser vistos por Deus. Vamos ver que não é possível desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo sem envolver oração, jejum e uma entrega verdadeira.
O próprio Jesus, que era o Filho de Deus, passava longas horas em oração, afastando-se para estar a sós com o Pai. Ele também jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Essa busca por Deus, no entanto, deve partir de uma necessidade genuína, semelhante à de um peixe que precisa de água para sobreviver. Não buscamos ser vistos por Deus para satisfazer um desejo de reconhecimento ou para sermos admirados pelos outros. Pelo contrário, essa busca deve vir de um profundo anseio do nosso ser, que entende que, sem a presença e o favor de Deus, somos como peixes fora d'água, incapazes de viver plenamente. Portanto, além da necessidade genuína, precisamos estar atentos à motivação do nosso coração. Deus sonda os corações e conhece as intenções mais profundas. Ele não se impressiona com aparências ou com atos exteriores, mas sim com a sinceridade e a pureza de nossa busca por Ele. Todas as ações de um homem parecem certas aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o coração. Portanto, é essencial que avaliemos constantemente as nossas motivações, perguntando a nós mesmos: estou buscando a Deus porque o amo e reconheço minha dependência dele, ou porque desejo ser visto e reconhecido pelos outros? Essa autoavaliação é crucial, e a melhor maneira de checar a motivação do nosso coração é por meio da oração sincera e do exame diante de Deus. Davi nos dá um exemplo poderoso ao orar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração reete um desejo genuíno de ser purificado e direcionado por Deus. Além disso, Deus também testa nossas motivações para revelar o que realmente está em nossos corações. Muitas vezes, Ele permite que passemos por situações difíceis para expor nossas verdadeiras intenções e para nos purificar. Como disse Pedro, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostram que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo provada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Portanto, ser visto por Deus não é sobre buscar reconhecimento humano, mas sobre desenvolver uma intimidade genuína com Ele. À medida que olhamos para Cristo através da oração, leitura da palavra e prática diária, começamos a nos parecer mais com Ele. As características de Cristo, como o amor, a paciência, a bondade, a humildade e a mansidão, começam a ser retidas em nossa vida como descrito em Gálatas 5, 22, 23.